Boa noite, minhas queridas amigas, meus queridos amigos do programa Semente Abstrata. Nesta sexta-feira, são 19 horas e 30 minutos, deste dia 11 de novembro de 2022. Sou João Paulo Miranda, diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial, 95.7 FM, diretamente de São Paulo, Brasil. Gente, antes de começar o programa de hoje, que, aliás, é um tema que eu acho da maior importância e eu tenho certeza que vocês também vão achar e também vão gostar de dividir comigo aqui esses próximos 25 minutos. Mas antes de nós começarmos, eu quero passar um recado importante. Vão aí reservando a data do Peregrino 2023 da Sociedade Brasileira de Eubiose, Departamento do Sumaré, em São Paulo. Começaremos no dia 19 de janeiro de 2023. As inscrições para o Peregrino 2023 Sumaré, do Departamento do Sumaré da Eubiose, as inscrições estão abertas pelo WhatsApp no número 11 99 112 1707. 11 99 112 1707. Você já pode fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga. As aulas serão presenciais no ano de 2023. O Departamento do Sumaré da Eubiose fica na rua Paracuê, número 188, no Sumaré. Fica a cerca de 500 metros da estação Vila Madalena do metrô, pertinho ali da Heitor Penteado. A Paracuê é uma paralela da Heitor Penteado, o acesso é muito fácil. Então, guardem a data, 19 de janeiro de 2023, iniciaremos uma nova jornada no curso peregrino, que é o preparatório dos graus iniciáticos da Sociedade Brasileira de Eubiose. É isso aí, gente. Então, indo para o tema do programa de hoje, vamos falar sobre o nosso poder de criação. Nós não temos noção, né? Eu digo nós seres humanos, a maioria de nós não temos noção das nossas capacidades latentes. Nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos. Nós temos capacidades latentes, dons, talentos que nós não conhecemos. E esses dons, esses talentos, essas capacidades, elas podem ser despertadas, logicamente, por um processo gradual. E aí entra a iniciação como um catalisador, um facilitador, um catalisador, mas pelo processo de elevação da consciência. Vejam aí, eu acabei de dar a dica da iniciação da eubiose. A eubiose é uma escola de iniciação. Tá? Então, os exemplos que eu estou trazendo aqui para nós e os elementos que eu vou trazer para nós debatermos e refletirmos a respeito, tá certo? A eubiose é um lugar, né, a Escola Iniciática Sociedade Brasileira de Eubiose é um lugar que vai te capacitando, não é? Se você segue realmente o caminho, né, nessa busca de ascensão de consciência com seriedade, com disciplina, com perseverança, você sim vai cada vez mais subindo os degraus aí na sua evolução e se tornando naturalmente o que é merecedor, tá certo, dessas capacidades, né, de se desenvolverem, de se manifestarem essas capacidades que todos nós temos latentes. Tá? E isso só acontece pelo processo de consciência, gente. Não existem fórmulas mágicas, não existem simpatias que despertam dons, faculdades e potencialidades. Tá? Podem existir alguns subterfúgios pela parte astral, tá certo? Não é? Mas que não tem nada a ver com
esse processo verdadeiro e substancial, tá certo? Esse desenvolvimento dos nossos poderes, do nosso poder pessoal, tá certo? É algo muito sério e é algo que a lei maior que a tudo e a todos rege só nos outorga quando nós somos merecedores deles, tá? Então esse é um primeiro ponto que eu considero muito importante aqui já ressaltar aqui com vocês, certo? Falando, pessoal, então, sobre o nosso poder latente de criação. Nós, seres humanos, temos esse poder criador, esse poder de criação. Somos co-criadores, não é? Com o grande, assim, somos co-criadores juntamente com o grande criador, não é? Que você pode chamar de demiurgo, de Deus, de Jeová, do grande arquiteto do universo, Melquisedeque solar, enfim, o nome que você queira dar, Brahma, mas esse princípio é o pai e mãe cósmico, esse princípio criador. Eu vou trazer, pessoal, essa abordagem do processo de criação associado às 7 leis herméticas, aos 7 princípios de Hermès o Trismegisto. Já falamos algumas vezes aqui no Semente Abstrata, né? Volta e meia estamos invocando, né? Trazendo os princípios herméticos para nos auxiliar, e hoje não vai ser diferente, e hoje eu vou trazer os 7, claro, de uma forma resumida, mas vou trazer os 7 para nós. Gente, então feito essa introdução, eu vou resumir, tá certo, o processo de criação, segundo os próprios princípios da cosmogênese. Cosmogênese é um dos compêndios do estudo da teosofia, que significa justamente gênese, a criação, o nascimento, a criação, e cosmo do próprio universo, portanto. O que acontece, gente? A cosmogênese ela tem um princípio básico de criação que é baseado o quê? Na trindade, que é representada pela figura de um triângulo. Então nós temos nessa trindade, que aliás é essa trindade primordial que deu origem às trindades que nós conhecemos das religiões e das tradições, né? Como o próprio trouxe Brahma, Vishnu e Shiva dos hindus, não é? E o próprio Pai, Mãe e Filho, Pai, Filho e Espírito Santo do cristianismo, tá certo? É o mesmo princípio. Mas vamos lá. Existe o princípio criador, que nós associamos ao número 1, tá? A unidade. Tudo vem de uma unidade. Antes de haver a manifestação, não é? Deve existir o quê? Um princípio, que nós chamamos também de germe no ovo, germe do ovo, tá? Simbolizado por uma circunferência com um ponto no meio. Esse é o princípio. Esse é o que nós identificamos como princípio criador, a causa. Para que possa existir, para que o universo possa se manifestar, tá certo? Esse princípio, ele precisa o quê? Sair, né, se expandir do seu centro, e esse primeiro movimento é o quê? É ele ter uma referência. Então, o ponto, ele se projeta, tá certo? E gera uma polaridade. Tá? Então, é o ponto gerando o quê? Uma reta. Princípio básico de matemática, não é? Então, aí nós temos a polarização, que é representada aí pelo número 2, tá? O número 1 também, o germe do ovo, nós chamamos de pai, o princípio. Tá? O número 2, a polaridade, que é a figura da mãe primordial, o princípio da mãe, que pela polaridade ela tem essa capacidade já o quê? De plasmar o que o pai, né, o 1,
é como causa. Então, ocorre essa polarização para que possa haver a plasmação através da mãe. Aí a mãe é o quê? É a criação. Então, o pai, o 1, é o criador. O 2, a polaridade, a mãe, é a criação. E a manifestação é o 3, é a criatura, é o filho. 1, o pai, 2, a mãe, 3, o filho. Tá certo? Então, que é o mesmo princípio. O 1, Brahma, né, o princípio criador na teogonia hindu. O 2, Vishnu, que é o princípio mantenedor. A mãe, o princípio feminino plasmador é o mantenedor, é o que mantém a conexão de tudo, não é? Quaisquer espécies, inclusive nós humanos, nós somos perpetuados através do quê? Das nossas mães, né? É da linhagem materna, porque a mãe é que gesta, que gera, né? Esse é Vishnu. E Shiva como filho, não é? O transformador. Então nós temos o Criador, o Criador, o 1, a criação, o 2, a criatura, o 3. Gente, vejam que nós, como criaturas, nós somos projeções do Criador, não é? Na matéria. Então, nós somos uma projeção na matéria do próprio princípio criador, de Deus. Aí vem o sentido de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí agora eu vou entrar nos princípios herméticos. E eles vão trazer novas chaves que vão nos auxiliar na compreensão desse processo de criação. E eu já aconselho vocês a prestarem atenção, a refletirem isso para vocês, isso para cada um de nós. Porque esse processo de criação, tá, ele vale para tudo, inclusive para nós. No papel de nós no desempenho de co-criadores, nós somos criadores como princípio, tá? Temos a capacidade de criação, né, como 2, como a mãe. E temos a capacidade o quê? De manifestar a nossa criação. Nós temos esse poder latente porque nós somos feitos à imagem e semelhança do próprio Criador. Indo para os princípios herméticos. Aliás, antes eu vou entrar... Existem os 7 princípios herméticos, as 7 leis herméticas, e existem também, pessoal, as chamadas 3 leis universais, que podemos associá-las juntamente, claro, uma não é separada dos princípios herméticos. Mas as leis universais, as 3 leis universais, olha, o princípio da trindade aí novamente, é a lei da evolução, tudo está em evolução, o universo está sempre em evolução, embora no processo possam haver quedas, não é? Possam haver atrasos, possa haver contratempos, né? Nós possamos cair na evolução, mas nós estamos sempre evoluindo. Você pode cair na evolução, você pode cair para trás, né? Mas você levanta e você continua. Você tem essa prerrogativa. Então, a lei da evolução, tudo está em evolução, é uma das 3 leis universais. A segunda, a lei da reencarnação, tudo volta à forma. A lei da volta à forma, a lei que representa a própria imortalidade, a própria perpetuação, não é? O sentido de... Nós não somos feitos à imagem e semelhança do Criador, o Criador não é o eterno, por que nós não seríamos também, não teríamos esse princípio de eternidade dentro de nós? E o que nos faz eternos é a reencarnação. Estamos no processo, dentro do Arcano 10, a roda da fortuna, a roda de Sansara, estamos dentro desse processo de nascimentos e mortes. Isso não para nunca, isso é eterno. Então, a lei da reencarnação. E terceiro, a lei da causa e efeito, a lei do karma, né? Causa e efeito, a lei do equilíbrio universal.
Certo, pessoal? Aí nós temos os 7 princípios herméticos, ou 7 leis herméticas. A primeira das leis herméticas, a número 1, né, é o princípio do mentalismo, né, que fala que tudo existe dentro de uma grande mente cósmica, uma grande inteligência. E quem é essa grande inteligência que no Oriente é chamada de Mahat? Se não é o próprio Demiurgo, o próprio grande arquiteto do universo, o pai e mãe cósmicos, o pai e mãe cósmico andrógeno como princípio criador. Tá? Esse é Mahat. Esse é o princípio do mentalismo. É por isso que é o primeiro dos princípios herméticos. Tudo existe dentro dessa grande mente cósmica. Tudo é pensado antes de ser manifestado. Tudo existe primeiro como ideia antes de se plasmar e se precipitar na matéria. Esse é o princípio. Vejam, nós não temos uma mente, né? A mente sede dos nossos pensamentos, da nossa inteligência. Ué, é uma projeção individualizada, claro, de uma forma bastante diluída, mas é uma projeção dessa própria. Cada um de nós tem uma projeção com as nossas mentes individuais desse próprio princípio de Mahat, desse próprio princípio do mentalismo, do mental cósmico. Aí vejam, já entra o princípio da correspondência, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo, é correspondente ao que está embaixo, assim como o que está embaixo é correspondente ao que está em cima. O que eu acabei de falar resume esse processo, não é? Essa grande mente cósmica, o que está em cima, as nossas mentes individualizadas, não é, que trazem, que possibilitam o nosso senso de individualidade, de nos reconhecermos como individualidade, que é chamado de Ahankara no Oriente, tá? Nossas mentes individuais embaixo. Aí a nossa mente individual, ela é correspondente à mente criadora do próprio cosmo, da mente criadora de Deus. Tá certo? Vejam, Deus não é o criador, o princípio criador de tudo, dos bilhões de universos infinitos. Olha a nossa, né? Lógico, nós temos esse princípio, né, dentro das nossas limitações, tá certo? Mas nós temos essa prerrogativa de despertar esse princípio criador. Aí eu estou falando, vejam, o nosso poder pessoal de criação, entendeu? Obedecidas naturalmente essas leis cósmicas, as 3 leis universais e as 7 leis herméticas. Aí temos também o princípio da vibração, não é? Tudo vibra, nada está parado. O planeta está caminhando, né, se movimentando numa velocidade de 1.670 km por hora. E dá a sensação de que nós estamos parados. É porque a nossa maia é assim. Né? Existem outras realidades tão consistentes e materiais como a nossa. O próprio mundo astral, o mundo do pós-morte, né, onde nós, quando desencarnarmos, nós iremos, é um mundo tão palpável, tão existente quanto o nosso. O que existe é uma diferença de vibração. E vejam que a vibração é um princípio criador. A vibração, o poder no Evangelho de João, não é? No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Não é? Verbo, ele dá o sentido do quê? Do som. A vibração está ligada ao quê, pessoal? Ao som. Aí vejam, o nosso poder de criação relacionado diretamente à mente, a nossa mente, aos nossos pensamentos, a nossa capacidade de imaginação, né? Algo também para nós tomarmos cuidado, que assim como
temos a capacidade de criar com a nossa imaginação e com nossos pensamentos coisas produtivas, construtivas, nós temos também, pela própria polaridade, um princípio de destruição também, né, latente. Tá certo? Principalmente de nós mesmos, tá? Aí é uma questão realmente para se tomar cuidado e se meditar a respeito. Já trago, não é? A lei da... Eu já falei, já trouxe mencionei a lei da polaridade, então a lei da polaridade, as verdades, não existem verdades absolutas, não é? Tudo no mundo da manifestação obedece à polaridade. Aí nós temos também a lei, novamente a lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito, a lei do karma, é uma das 3 leis universais e é uma das 7 leis herméticas. A lei do karma, a lei da causa e efeito. Não existe nada casual no mundo. Tudo tem uma razão, tudo tem uma causa. E aí temos os 2 últimos princípios que são decorrentes da própria lei, principalmente da lei hermética da polaridade, que é o ritmo, né? A evolução se dá através de ritmos compensados. E, finalmente, o 7º princípio, que é o princípio do gênero. Tá? Então, existe decorrência também da própria polaridade, como princípios, né? Princípio masculino e princípio feminino, como chaves da criação. Não é? Vejam, o número 1, o pai, e o número 2, a mãe, né? Que se unem e geram a terceira coisa, o filho. Tá certo? Mas isso é como princípio. Então, é o princípio masculino e o princípio feminino. Vejam que o princípio do gênero, a chave do próprio termo gênero, traz a ideia de gênero de geração. Geração nos lembra criação, é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Geração, criação. Tá certo, pessoal? Legal, né? 2 coisas antes de nós terminarmos, eu quero chamar a atenção. O tempo voa realmente, né? Eu acredito que seria legal fazer mais um programa falando sobre isso, porque é muito importante. Podemos fazer uma segunda parte na semana que vem, tá certo? Eu acho muito oportuno. Mas vejam, o processo de criação ligado essencialmente, num primeiro momento, tá, a esses 2 princípios herméticos. Vamos focar nesses 2 num primeiro momento. O mentalismo, a mente, o pensamento e a vibração. Tá? E aí a vibração, vejam, aí o nosso poder de criação, num primeiro momento, tá relacionado ao poder de criação do verbo. Então, o que vibra no chakra laríngeo, o poder do verbo, o que a nossa fala cria. Quanto mais consciência nós temos dessa capacidade, mais nós temos mais nós trabalhamos o despertar do chakra laríngeo, né, que é o Vishuddha, e desse poder que nós chamamos de Mantrika Shakti, que é o poder de criação do verbo. E o treino o controle da mente, o controle dos pensamentos, a inteligência controlando os desejos, controlando os nossos veículos mais densos, não é? Os nossos desejos mais densos, etc. A inteligência, portanto, né? Uma mente bem treinada, uma mente bem dominada, aliada a uma grande capacidade do quê? De imaginação. Tá? Vou falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem, porque é importante. Gente, terminamos, ainda temos 1 minutinho. Vou passar mais um recadinho do workshop, o Tarô na Astrologia. Esse workshop de tarô e de astrologia, eu vou projetar os arcanos nos signos zodiacais, focando principalmente no ascendente, lua e sol de cada um de nós, porque os arcanos, esse caminho ascendente, lua e sol, ele é um caminho em direção ao nosso interior,
autoconhecimento. E quando nós projetamos os arcanos respectivos que regem esse caminho para nós, nós temos chaves importantíssimas que nos ajudam a trabalhar melhor os nossos problemas, as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, assim como despertar os nossos dons, as nossas forças. Tá? Os arcanos do tarô são forças vivas, são consciência. Então, esse trabalho vai ser muito legal. O workshop O Tarô na Astrologia vai ser no dia 19 de novembro de 2022, sábado, das 15 às 18 horas. Vai ser presencial com transmissão online simultânea. Vai ser na Consciência Cósmica, que fica na Rua Alberto de Oliveira, número 72, na Bela Vista, aqui em São Paulo, nas proximidades da Estação Brigadeiro do metrô, pertinho da Avenida Paulista. As inscrições estão abertas pelo site conscienciacosmica.com.br e pelo WhatsApp no número 11 967 49 3970. 11 967 49 3970. Vai ser uma jornada incrível de autoconhecimento para todos nós. Vamos trabalhar juntos, os arcanos junto com a astrologia. Deixo aqui meu beijo, meu abraço, desejando a todos um ótimo fim de semana, um ótimo feriado e uma semana iluminada para todos nós. Um abraço.